Deus abençoe. Mas sem delongas, vamos à palavra de Deus. Eu vou pedir ao Gerlando, ou quem estiver lá na projeção, se for possível, se não for possível, coloque 1 Coríntios 15, 57 e 58. Se puderem projetar, vou ficar muito grato. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Nós temos esse recurso aí, amém? Vocês estão achando quente aqui? Então, né? Então já vou pedir a algum dos nossos auxiliares para ligar esse dito cujo aqui também, porque para refrescar o nosso ambiente. Amém? Vamos juntos ler esses dois versículos? Vamos ler com bastante alegria, está projetado aqui, vamos juntos? Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Ligou? Acho que ligou, né? Firmes, constantes e abundantes. Paulo, ele, quando diz estas palavras, ele está encerrando um assunto muito importante que ele estava tratando por meio de carta, que era a forma como se comunicavam naquela época. Eles não tinham WhatsApp, eles não tinham e-mail, eles não tinham mídias sociais, e a forma como os bispos conduziam a igreja era por meio de epístolas, por meio de cartas. E Paulo aqui, queridos, ele estava explicando a respeito da nossa ressurreição. Ele estava mostrando o triunfo de Jesus sobre a morte, tendo ressuscitado de entre os mortos. E terminando esse momento em que ele fala do triunfo de Jesus, da ressurreição de Jesus, e por causa da ressurreição de Jesus também a certeza da nossa ressurreição, ele irrompe com muita alegria, dizendo: graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. E no versículo seguinte, ele diz assim: portanto, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por que Paulo diz isso? Ele diz portanto. Por que ele diz portanto? Porque ele já vinha tratando de algo, ele estava falando da ressurreição, ele estava falando a respeito da verdade de que Jesus morreu, mas que Jesus não permaneceu sepultado. Jesus, ele reviveu, Jesus, ele voltou à vida, Jesus, ele triunfou sobre a morte. E ele continua dizendo que já que Jesus triunfou sobre a morte, por meio de Cristo Jesus, nós temos a garantia também do nosso triunfo sobre a morte. A morte não é o nosso fim. A morte, ela é um transporte. A morte é um transporte. É verdade que é um transporte que nem sempre as pessoas estão querendo se utilizar dele, não é verdade? Já tem aquele ditado que lá no Goiás, a gente costuma dizer assim: se morrer for descanso. Alguém consegue completar, irmã Durandi? Se morrer for descanso, eu prefiro viver cansado. Mas a morte é um transporte. A morte é um transporte. É mais ou menos como aquelas pessoas que, imagine, você toma um avião, irmão Carlos,
lá em Natal, Rio Grande do Norte, em 2 horas você está aqui em Brasília. Se você pegar um ônibus, você vai gastar quase 3 dias para chegar de lá para cá. Então o avião é um transporte maravilhoso, mas tem gente que morre de medo daquilo, que só de falar de entrar dentro do avião, ele já sofre desarranjo intestinal, ele entra em pânico, e é terrível. Então tem gente que não quer o transporte, mas a morte é um transporte. O salvo, ele simplesmente vai ser transportado para a glória de Deus. E Paulo então ele está falando a respeito disso, mostrando a nossa vitória, mostrando o nosso triunfo com Cristo Jesus, e ele diz assim: em virtude disso, por causa disso, irmãos, sejam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Vocês não estão trabalhando em vão, vocês não estão servindo ao Senhor em vão, vocês estão servindo a um Deus que vai dar vida eterna. Vocês estão servindo a um Senhor que garantiu vida sobre a morte. Vocês estão servindo a um Senhor que não vai deixar vocês sepultados na terra, mas um Senhor que vai levar vocês para o céu. Sejam firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Vamos compreender algumas questões que Paulo, a respeito do contexto do qual Paulo se encontra e por que ele está ensinando desta forma aos irmãos. Nesse ponto da primeira epístola aos Coríntios, Paulo ele está se dirigindo especificamente a um grupo de pessoas que no seio da igreja estavam ensinando que não havia ressurreição. Que quem morreu, morreu, pronto, acabou, PT saudações e foi, agora só resta a lembrança. Não há ressurreição dos mortos. E Paulo, então, ele está se contrapondo a esse ensino dessas pessoas que não era a Rede Globo, não era as mídias sociais, que não eram os pecadores que passavam pelas ruas, era dentro da igreja. Crentes estavam dizendo que a vida se limita ao tempo da nossa peregrinação aqui na terra, que não há uma eternidade à qual nós devemos aguardar, buscar e amar, como diz Paulo, aqueles que amam a volta do Senhor. Então eles diziam: não, isso na verdade são palavras de consolação, a nossa vida é aqui, morreu, acabou. Esse era o ensino, e Paulo está dizendo: não é assim, não foi isso que Jesus nos ensinou. Não foi por isso que Jesus morreu e ressuscitou. E Paulo diz: se não há ressurreição, Jesus não ressuscitou. Então, se não ressuscitou, pega a sua Bíblia, vai para a sua casa, não precisa mais de igreja, não precisa mais de fé, vocês estão correndo em vão. E ele diz assim: a nossa fé é vã se Jesus não ressuscitou. Ora, se Jesus não ressuscitou, não existe eternidade. Para que eu estou aqui? Para que você está aqui? Nós estamos aqui não é só porque Deus nos abençoa aqui nesta vida 100 vezes tanto, apesar de que tem pessoas cujo coração está preso só no 100 vezes tanto aqui nessa vida. Nós estamos aqui porque o Senhor, por fim, nos dá a vida eterna. E nós sim, podemos ter no nosso coração o 100 vezes tanto nessa vida, mas também temos que ter em nosso coração a vida eterna. Já aqui, é o que nós chamamos do já e ainda não. Já vivemos a vida eterna, por mais que ainda não estejamos na eternidade, porque ela é real, ela é certa, ela é verdadeira, ela já está ao nosso dispor. Então que nós aproveitemos bem, que nós vivamos as delícias desta vida, que nós vivamos aquilo que o Senhor tem para nós, os planos do Senhor, os propósitos, as realizações, as conquistas, né? Tivemos 2 boas conquistas aqui nesse final de semana. O Rian, nosso querido Rian, vai entrar na UNB, né? Engenharia de software. Enzo Eduardo vai entrar na UNB, Direito. Temos 2 novos universitários para 2025 na casa de Deus. Deus seja louvado. Vivamos isso, faz parte das coisas que o Senhor tem para nós, mas que isso não tome conta do nosso coração, que as coisas que o Senhor nos dá, que elas são deliciosas mesmo. Quem não gostaria de ter uma casa na praia? Tem gente que não gostaria, né? Já diz o ditado também lá na minha terra, em Goiás:
que tem gente que gosta dos olhos e tem gente que gosta da remela. Então tem gente que não quer uma casa na praia. Eu já disse que o meu propósito com a minha esposa é no futuro, quando eu me aposentar, os nossos filhos estiverem encaminhados, comprar uma casa em Arraial da Ajuda, lá na Bahia, e viver o resto dos meus dias na praia. Que isso é maravilhoso. Maravilhoso. Você já imaginou levantar 5 horas da manhã, que lá já é de dia, é claro que eu vou dormir bem cedo, mas levantar 5 horas da manhã, sair caminhando lá na praia, e lá onde o vento faz a curva, depois volta de novo, chega em casa, come aquele cuscuz. Ah, meu Deus do céu, irmãos, isso é maravilhoso, mas isso não pode encher o nosso coração a ponto de perdermos de vista a vida eterna. Então nós estamos aqui com um apóstolo Paulo falando para um povo que estava perdendo de vista a eternidade, porque estava aprendendo que Jesus que não havia ressurreição. Meus queridos, me chama a atenção o que Paulo diz. Como dizem alguns dentre vocês que não há ressurreição de mortos? Ele faz isso no versículo 12 desse capítulo que nós lemos. Como é possível? A nossa leitura, ela é muito tecnicista, e a gente lê, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição entre os mortos. Mas na minha confabulação, eu penso que Paulo ele estava dizendo assim: como é possível que alguns dentre vós digam que não há ressurreição dos mortos? Só faltou ele acrescentar aqui nesse versículo: vocês estão ficando loucos, vocês estão ficando doidos, não é possível dizer uma coisa dessa. Esse tipo de coisa, irmãos, é triste. Como é triste notar que existem tantas pessoas que estão no meio da nossa irmandade, fazem parte das nossas igrejas, mas são pessoas que não têm esperança. São pessoas que estão com seus olhos e corações grudados nesta terra e nas coisas que esse mundo é capaz de oferecer. Como é triste. Crentes, nós não estamos falando, como eu disse, de pessoas lá de fora, não. Nós estamos olhando para o nosso umbigo agora, estamos olhando para dentro do nosso contexto cristão. Como é triste quando nós vemos crentes que são materialistas, humanistas, apreciadores dessa vida, somente dessa vida, e que não têm pudor de deixar de servir ao Senhor por causa das coisas que a vida lhe dá. É muito triste. Então isso que Paulo estava combatendo aqui não é coisa nova não, irmãos. Não é coisa nova para nós. Isso sempre existiu. Infelizmente, na igreja existem pessoas cuja esperança está somente nesta vida. E Paulo diz: se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis entre os homens. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 21, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós possamos colocar o nosso coração naquilo que verdadeiramente importa, naquilo que verdadeiramente tem significado, que nós desfrutemos do melhor desse mundo, mas sem perder de vista que melhor do que esse mundo é o que o Senhor tem para nós. Como diz também o Senhor Jesus, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nós temos que sempre pensar, irmãos, o que é mais importante na nossa vida? Qual é o nível de importância do reino de Deus no meu viver? O que eu tenho renunciado por causa de Jesus? Ou será que eu tenho renunciado a alguma coisa? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo começa com ele dizendo assim: se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome cada dia sobre si a sua cruz e siga-me. E muitas vezes, irmãos, nós não renunciamos nada, nós não queremos renunciar nada. Queremos servir a Jesus carregando tudo aquilo que não pode ser carregado.
Conta-se uma história de que havia o homem do saco. Vocês já ouviram falar? Toda cidade geralmente tinha. Hoje em dia não é mais assim, mas tinha o homem do saco, que todo mundo tinha medo dele. Era aquele andarilho que carregava um saco nas costas. E dentro desse saco ele tinha a vida dele. Ali dentro tinha o que ele comia, o que ele vestia, o que ele se cobria. Então a vida toda desses andarilhos estava ali naquele saco. E geralmente essas pessoas andarilhas, esse saco é o amigo inseparável dele. Ele faz de travesseiro, ele faz de almofada, e onde ele vai está aquele saco que ele carrega as coisas. E um dia alguém convidou aquele andarilho e disse: olha, você pode entrar aqui na minha casa, você vai ter um chuveiro, vai tomar um banho, você vai se alimentar, você vai trocar de roupa, você vai ficar bem, vai poder ter uma cama para descansar, só que esse saco seu não dá para entrar aqui. Esse saco está muito sujo, está muito fedorento, está muito cheio de tranqueira podre aí dentro, tem tudo quanto é tipo de coisa. Então, se você quiser entrar, tem que largar o saco lá fora. E aquele homem olhou para o saco, olhou para a casa, e sabe o que ele resolveu? Ficou com o saco, e pegou o saco e foi embora. Então, muitas vezes, nós queremos servir a Jesus carregando os nossos sacos de tranqueira, que Jesus deseja tanto que nós renunciemos. Então, entendamos isso. Jesus disse: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Mas muitas vezes, nós queremos dizer que seguimos a Jesus, mas ao mesmo tempo queremos desfrutar, queremos apreciar as coisas que são importantes para nós, mesmo que elas desagradem a Jesus. Paulo, ele nos ensina, queridos, nesse texto, na autoridade do Espírito Santo, que há ressurreição, que há vida eterna, que nós não acabamos por aqui, que quando nós formos plantados nessa terra será só por um tempo, nós vamos ressuscitar para a vida eterna, que há uma eternidade à nossa disposição, que nós somos incorruptíveis na nossa alma, que nós somos imortais. Vocês já viram dizer assim, quando nós partirmos para outra vida, não existe outra vida. Eu diria, existe outra dimensão de vida. A Bíblia nunca ensinou que essa vida vai se acabar e vai começar outra lá na eternidade, não. A Bíblia nos ensina que o mortal, esta vida, será revestida de imortalidade, e o corruptível, que é esse corpo, será revestido de incorruptibilidade. Então nós estaremos para sempre com o Senhor. Então esta vida continua, queridos. Por isso que nós falamos que o servir a Deus não é uma coisa que você vai viver a vida do jeito que acha melhor, do jeito que eu penso, que me satisfaz. E aí quando chegar o dia que eu morrer, Deus vai decidir qual vai ser o meu futuro, porque vai começar outra vida. Não, a vida é uma continuidade. O que eu começo aqui, continua a eternidade adentro. É esta a grande verdade. Somos imortais. A nossa vida aqui na terra, a Bíblia diz que dura uns 80 anos, né, irmã Durandi? Mas a irmã Durandi já deu a volta nesses 80 anos, né? A irmã Durandi já está com 92 e eu estou preparando já o sermão dos 100 anos de idade dela. Já estou trabalhando nele, que eu tenho certeza que com 100 anos ela ainda vai caminhar aqui por esses corredores, em nome de Jesus. Amém, irmã Durandi? Amém. Então, meus queridos irmãos, Paulo, ele nos dá a notícia de que nós somos vitoriosos, porque Cristo foi vitorioso por nós. Mas que a nossa vitória não é quando nós fechamos um bom negócio. A nossa vitória não é porque nós adquirimos coisas boas aqui nessa terra. A nossa vitória não é necessariamente quando nós conseguimos conquistar posições importantes. Não é quando nós conseguimos desenvolver boas relações, um bom casamento.
não é quando nós olhamos em redor e vemos uma família bem alimentada, uma família bem estruturada, bem sucedida, uma família que galgou coisas importantes. O irmão Carlos nos disse que eles vieram para Brasília porque a filha veio tomar posse, porque foi aprovada no serviço público de um dos tribunais, né? E vieram aqui para Brasília, que coisa. Mas a nossa vitória não é necessariamente contemplarmos essas coisas tão preciosas que temos, isso é maravilhoso, mas essa não é a nossa vitória final. Não é quando nós vencemos as doenças, quando a gente não morre de dengue, quando a gente não morre de Covid, quando a gente não morre de câncer, a gente vence. Não é necessariamente essa a nossa vitória. A nossa vitória, segundo Paulo, é que Jesus venceu na cruz por mim e por você. E que vivamos como vivamos nessa terra, tendo ou não tendo, sorrindo ou sofrendo, ganhando ou perdendo, vivendo ou morrendo, nós somos vitoriosos, porque a nossa esperança não está somente nesta vida. A nossa esperança está além desta vida, na eternidade. Portanto, irmãos, nós temos motivos para fazermos como Paulo fez. Rompermos em adoração, quando ele diz, mas graças a Deus, que nos dá vitória em Cristo Jesus. Nós temos razões sobejas para rompermos em adoração. Quando acontece uma coisa que te alegra, adore ao Senhor. Quando acontece alguma coisa que às vezes não te alegra, até te entristece, adore ao Senhor, porque Ele está te mostrando que você está vivo, está aqui nessa terra, e se está acontecendo coisa, seja boa, seja ruim, é porque você está vivo, você está viva, você está vivendo, você está caminhando, e a nossa caminhada aqui é desse jeito, e nessa terra tudo é bênção de Deus, porque Ele está no controle de tudo. Às vezes eu não entendo, eu acho que é um mal. Uai, irmãos, a gente tem que entender o que é esse negócio de mal. Às vezes é mal porque eu não gosto, mas não é porque eu não gosto que é ruim. Às vezes Deus, Ele está se agradando de permitir que aconteça algo conosco, para o nosso bem, para o cumprimento do seu propósito por meio de nós, e isso é bênção também, e nós podemos irromper em adoração, mesmo que o mundo queira te fazer crer o contrário. Porque o que o mundo diz é o seguinte: se não der certo, Michele, então você tem razão para ficar triste. Eu estava vendo a Astrid Fontinelli entrevistando a Vanderleia, ontem à noite. Coloquei lá, estava vendo o papo delas. E a Vanderleia é uma cantora da Jovem Guarda, quem é mais clássico aqui, né, vai se lembrar que ela era aquela namoradinha do Roberto Carlos, aquela coisa. Não é do meu tempo não, mas eu já ouvi falar, né? Mas ela perdeu um filho aos 2 anos de idade. E aí a Astrid disse assim: e você ficou de mal de Deus? Ela falou: não fiquei. Eu fiquei triste com a vida, mas de mal de Deus não. Eu acho que não tenho esse direito de ficar de mal de Deus. Aí a Astrid disse assim: é porque eu ficaria. Então esse é o contexto do mundo. Se não deu certo, eu fico de mal de Deus. É isso que o mundo ensina. O mundo ensina que se você não conseguir, arruma uma tromba bem comprida e põe a culpa em tudo, e reclame de tudo, e entristeça inclusive na sua fé. Esse é o contexto do mundo. Mas nós, irmãos, nós somos diferentes. Ainda que nós tenhamos que caminhar por um vale difícil, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa o que nós vivamos, não importa o que nós passemos, ou por onde passemos, ou o que experimentemos, e rompamos a Deus em adoração, pela vitória que Ele já nos deu em Cristo Jesus. Portanto, Paulo, ele nos recomenda, tendo em vista que nós já somos vitoriosos, não saia do lugar onde Cristo te plantou, seja firme, seja firme. Não refugue a sua caminhada com Jesus, seja constante.
Distribua esta esperança que existe no seu coração, onde você estiver, por onde você passar. Fale dessa esperança para os outros, transmita a alegria da vitória às pessoas que estão ao seu lado. Seja abundante, seja firme, seja constante, seja abundante, porque a vitória é nossa, por Cristo Jesus, nosso Salvador. Senhor, nós te agradecemos, porque em Cristo Jesus nós somos vitoriosos. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de saber que aconteça o que acontecer, nós estamos seguros em Jesus. O Jesus já venceu por nós, Ele já nos deu a vitória, ela já é nossa. Nós temos a vida, nós temos a eternidade, nós temos o céu, nós temos, ó Pai, a nossa salvação, nos pertence porque o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, nos ajude a sermos firmes nesta esperança, constantes nessa fé, e abundantes, Senhor, levando, ó Pai, compartilhando, exalando o bom perfume de Cristo, por onde quer que nós andarmos. Seja conosco, Pai Santo, seja com esta igreja, seja com estes teus filhos durante esta semana. Pai Santo, nós agora encerramos esse tempo de adoração aqui na Tua presença, agradecidos pela Tua bondade, agradecidos pela Tua misericórdia, agradecidos por esse tempo de adoração, e também pedindo que o Senhor nos dê iniciarmos uma semana de atividades, guardados debaixo do Teu poder, guardados, ó Pai, da violência, guardados dos perigos, guardados dos males desta vida, dos temores. Senhor meu Deus, que nós tenhamos uma semana de paz, de alegria, uma semana em que nós verdadeiramente sejamos firmes, constantes, abundantes, ó Pai Santo, onde quer que nós estejamos. Sê conosco, Pai Santo, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, sejam com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Fique de pé nesse momento.